Olá pessoas, Rafa Dantas aqui, vamos lá para mais um capítulo do nosso Diário Visual. Focado que o garoto da capa personificou um personagem de um filme que estava muito em foco na época que ele posou, eu aproveitei esse gancho para chamar o Rafa para vir aqui para frente para a gente falar para vocês algumas obras, tanto do cinema quanto tipo da televisão, que a gente tem assistido ultimamente, para dar dica de vocês de filmes e séries LGBTs que a gente tem assistido. Não são nem todas recentes, algumas são recentes, algumas do passado, mas que, tipo assim, mexeram com a gente de alguma forma. Então, como o capítulo vai estar um pouquinho mais curto, aguenta aí rapidinho que já o Rafa vem pra cá pra gente falar todas essas dicas. Só que antes de começar o capítulo, eu vou pedir de sempre. Dá um pulinho aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa as notificações e vamos lá. Hoje em questões da semana a gente vai estar vendo a edição 164, que teve o editorial falando sobre as coisas que iam acontecer nessa revista, e o Mundo G veio falando sobre os filmes que envolviam vampiros, que justamente foi o que serviu de tema para o Thiago Zanini posar para essa edição, porque o Crepúsculo estava fazendo muito sucesso na época. Eu acho que tinham lançado o filme Amanhecer quando essa revista foi lançada, mas eles aproveitaram essa passagem da revista para falar sobre diversos filmes de vampiro, como Entrevista com o Vampiro e diversos outros que envolviam esse universo, acho justamente para dar aquela reforçada no que eles quiseram fazer no ensaio de capa. Vampiros são personagens sexuais, mas eu acho que da saga Crepúsculo não. Porque tem uma pegada mais adolescente, né? Acho que não eles tentaram dar aquela forçada com o menino que era o lobo, né, no filme, que até já tinha servido de temática para o ensaio de capa da própria G Magazine, e agora estão aproveitando que a saga durou diversos anos, né, para agora aproveitar e fazer exatamente um de capa, mas sobre vampiros mesmo. A revista estava passando, como eu falei no capítulo anterior, por mais diversas reformulações, e com a saída de alguns colunistas, outros novos estavam vindo, como o Rick Macho, que estava agora com a coluna Eu Avisei, falando sobre coisas do cotidiano da vida que envolviam o mundo LGBT ou não. Ele dava uma filosofada nessa coluna nova dele. Outro colunista novo também, que estava falando sobre glamour e sobre o mundo da moda, foi o Daniel Zara, que a partir de agora ia começar a falar a respeito desse universo. Logo depois teve a coluna do Evandro Santo, falando sobre perguntas e respostas com leitores, que era uma coisa bem similar que já estava acontecendo a toda edição com a própria Silvestre Montilla na sua coluna Olha Lá. Logo depois, a gente viu que a revista, tentando ser, digamos, inclusiva, porque como já existia a coluna que falava do Nordeste G, agora eles inseriram também a Cena Sul, que tinha o mesmo trabalho de falar de boates e da noite e de eventos que estavam acontecendo envolvendo o mundo LGBT lá no Nordeste, agora estava falando no Sul do país também. A coluna ABGLT continuava firme e forte na revista, falando das pautas de sempre, que a gente sempre está acostumado a falar aqui. E nessa edição, a gente entrevistou um estilista, o Rogério Figueiredo, para falar a respeito dos 15 anos de carreira e tudo que estava acontecendo no mundo da moda e como ele estava inserido nesse universo. Essa revista traçou o perfil da homofobia, falando a respeito dela, né, da Grécia Antiga até os tempos atuais, falando o nome do Inominável, que graças a Deus agora está inelegível por mais 8 anos. Até que enfim, alguma justiça nesse país. E eu vou falar a respeito desse assunto com um pouco mais de profundidade no próximo capítulo, porque ele foi dividido em parte 1 e 2. Chegando nesse ponto, a gente vai falar agora sobre os ensaios dessa edição, que teve mais um menino do Bellamy, que dessa vez foi o Jean Daniel, que eles falaram aqui, que estava participando de diversas obras do estúdio, a mesma coisa dos outros que já estavam posando também. Essa edição não teve desejo e eles acabaram falando que estavam fazendo um calendário para presentear os leitores da revista e fizeram, acho que de janeiro a junho, colocando sempre algum rapaz que tinha posado em um mês. E eu escolhi aqui o do Raga Júnior para mostrar o mês de janeiro. O ensaio de capa, como eu tinha falado, ficou com o Thiago Zanini personificando um vampiro, nem foi personificando o menino do Crepúsculo, né? Porque o ensaio nem parece a atmosfera do filme, porque pelo menos eles tiveram essa preocupação no ensaio do Caio Felipe, para ele parecer que estava realmente na floresta, como se fosse o lobo. Aqui não, né? Vamos dentro do cenário mesmo, com uma capinha de uma lojinha de fantasia. E esse ensaio não faz justiça nenhuma ao Thiago Zanini.
E com o passar dos anos, o Thiago Zanini tá um espetáculo. Que homem lindo, gente. Vocês podem lá dar uma busca pelo nome dele, Thiago Zanini, no Google. Não precisa nem seguir nas redes sociais, porque ele até ficou meio famosinho depois de ter posado pra revista, porque um tempo depois ele começou até a namorar o... Gente, esqueci o nome do ator. Vou botar o nome do ator aqui, porque eu esqueci o nome dele, que ele é bem famoso. E aí você pode dar uma busca lá, que o bicho tava bom pra posar hoje. Oh, que homem lindo, gente. Meu Deus do céu. Ou quem não for ansioso, espera o antes e depois. É verdade, né? Mas vai demorar muito, gente, porque como é das últimas edições, ainda falta muito antes e depois pra chegar no Thiago Zanini. Então dá uma busca lá no Google, você já vê que vai valer bastante a pena a busca. Assim a gente termina esse capítulo, falar essa leitura dinâmica, né, sobre mais essa edição, e o Rafa agora vai dar um pulo aqui pra frente pra gente falar das dicas de obras televisivas e do cinema sobre o universo LGBT que a gente tem assistido nos últimos tempos. Pronto, gente, agora o Rafa já tá aqui e a gente vai falar das obras televisivas e do cinema que a gente tem assistido, que envolvem o universo LGBT, para ver se a gente consegue dar uma robustez nesse capítulo aí. Porque a revista a gente já sabe, né? Tá nesse caminho que a gente não tem muito o que falar. A gente vai começar por um filme que a gente viu bem recentemente, que é o Close. Na verdade foi até um filme que me deu vontade de fazer o top, porque é um assunto que não envolve tão diretamente assim o universo LGBT, mas ele trata muito a respeito de homofobia e o que ela pode causar. O Close é uma produção belga de 2022. Isso. E trata justamente de como a gente constrói a nossa sexualidade desde da segunda infância, né, o início da adolescência. E ele trata muito também de masculinidade tóxica. Porque o filme, na verdade, ele é bem sutil. Eu acho que ele concorreu, se eu não me engano, ao Oscar desse ano, de filme internacional. E porque ele não revela a sexualidade de nenhum dos dois adolescentes, que estão na pré-adolescência, eles estão entre 11 e 12 anos, eles são bem jovens. Mas mostra muito que eles têm uma relação homoafetiva, que muita gente acha que relação homoafetiva são entre pessoas de orientação sexual similar, e não é. A relação homoafetiva é justamente quando duas pessoas do mesmo sexo têm afeto uma pela outra, independente da sexualidade delas. Um homem hétero pode ser amigo de um outro homem hétero ou de um homem gay e demonstrar afeto. Exatamente, isso é uma relação homoafetiva. Só que nesse filme, ele tem umas nuances muito legais de mostrar justamente a toxicidade da sociedade e justamente em aceitar a relação homoafetiva, a relacionamento saudável entre dois meninos, entre dois homens. Uma das famílias demonstra bem isso. Não, as duas famílias, as duas famílias demonstram isso maravilhosamente bem. É na escola. Só que eles entram tipo num grau mais alto na escola e eles começam a lidar com novos amigos e um deles começa a reparar que tem uma certa repulsa do resto dos amiguinhos e começa a questionar muito a respeito da proximidade dos dois. E o outro, mesmo vendo que as crianças perguntam muito sobre, ele não está preocupado, porque o carinho que ele sente pelo amigo dele é tão grande que ele está pouco se importando porque as pessoas pensam ou deixam de pensar. E o filme tem umas pegadas lúdicas, que eles têm umas brincadeiras entre eles, no começo mostra eles estão no forte e se protegendo contra a guerra e tal. E no começo eles mostram de forma muito lúdica de que, tipo assim, não importa as tempestades que eles estão passando, eles estão ali para batalhar juntos. E conforme essa dinâmica vai se avançando no filme da sociedade, mostrando para um deles que é meio inseguro a respeito de aceitação externa e em aceitar que a amizade deles é uma coisa saudável, isso começa a incomodar ele começa a mudar a postura dele, ele começa a querer fazer coisas mais de menino, começa a querer se afastar do amigo dele, e essa coisa lúdica na brincadeira deles se reflete. Parece que quando eles estão brincando de forte, um já não se preocupa tanto em proteger o forte, e isso é uma pegada totalmente alusiva ao que eles estão passando, e você faz essa conexão. Se vocês não fizerem, preste atenção quando vocês virem esse filme nesse momento, porque faz uma conexão direta de como a relação deles está se quebrando por causa dos fatores externos, e isso está justamente abalando o forte deles, que faz parte da brincadeira. Tem só duas coisas que eu queria falar desse filme. Uma é que eu acho importante a gente pensar que isso é representação de uma cultura europeia. Sim. Então, assim, sempre se fala sobre o machismo e a homofobia na América Latina, na África, mas, gente,
tá em todos os lugares. Esse tema ainda precisa ser debatido, empatia sempre. Sim, e essa semana me mandaram uma brincadeira que justamente contrapunha justamente isso. E essa brincadeira, tipo assim, a namorada do menino viajou e o irmão gay dela ficou com o namorado dela, foram pra festa juntos, e o fato deles dois estarem se divertindo, rindo juntos, a pessoa já fazendo piadinha de tipo assim, ó, o pai desse daí chora no chuveiro, sabe? Como se o menino que namora a menina fosse gay só porque ele tem uma boa relação com o irmão gay dela. E isso é muito tóxico. Isso justamente fala da toxicidade, da gente não aceitar relações homoafetivas. Porque isso distancia muitas vezes, homens héteros que têm boa relação com homens gays de serem amigos de homens gays. Justamente por causa dessa como a sociedade vai taxar essa pessoa por estar sendo afetiva com um outro homem. E o meu segundo ponto é que Close trata de um assunto tão denso e tão difícil, mas de uma maneira tão leve e tão artística. Exato. A gente não pode falar muito, porque depois acho que um terço do filme, se a gente fala alguma coisa mais a respeito dele, é um spoiler muito pesado sobre o filme. Então vocês assistam, preparados psicologicamente, porque a temática realmente é muito densa, mas é muito necessária para que haja essa quebra desse preconceito. Pra mim é uma escala 5 de choro. O próximo filme então é o Punch, de 2022, ele é da Nova Zelândia. Isso. E pra mim, o filme trata totalmente do tema desconstrução. E engraçado que tem um gancho muito parecido com o Close, porque também trata de homoafetividade. Sim, verdade. Porque nesse caso... O protagonista não é necessariamente gay, né? Não é... Exatamente. Mas ele tá tão imerso em aceitar um rapaz homossexual que é realmente bem afeminado e artístico, né? E confiante na pessoa que ele é. Exatamente, confiante na pessoa que ele é. E que ele, tipo assim, por estar tão... A sociedade tem essa ideia de que, tipo assim, ó, se você é muito próximo do homem homossexual, provavelmente você é homossexual. Que isso acaba levando ele a ter uma experiência no filme, né? Sim, sim. Aí você pensa assim, ó, eles vão ficar juntos. Mas não é isso que está sendo tratado no filme. É justamente sobre masculinidade tóxica. Sobre amizade, é um filme muito legal. E eu acho que trata desse tema, dessa nuance também. De você se conhecer, respeitar a outra pessoa e se desconstruir. Porque o protagonista passa por essa jornada. Sim, e é muito legal que hoje em dia estão se criando muitas obras que envolvem o universo LGBT. E que as nossas vivências é um ponto muito forte no filme, mas que tem outras tramas dentro do filme que junta isso e justamente mostra que a nossa vivência e o que a gente é realmente está totalmente entrelaçado com outras coisas que acontecem dentro de todo mundo. Que rola umas coisas... História da máfia em relação a ele tá vivendo no mundo do boxe, como isso acontece. Esporte, isso tudo se entrelaça de forma tão orgânica que você vê, caramba, o filme não precisa ser sobre homossexuais e falar só sobre dilemas da vida homossexual. Mostra os dilemas do dia a dia envolto do que a gente está fazendo com a nossa vida também. Sim. O nosso próxima dica de filme é o país vizinho, a Austrália, então. É o Lonesome, de 2022. E pra mim, gente, nesse filme tem 3 filmes em um. A primeira parte do filme é como se fosse um documentário mesmo, da vida de um rapaz que está se mudando, saindo da cidade do interior da Austrália. Bem pequena. Então, passando por todos os dilemas que vocês podem imaginar de uma pessoa gay numa cidade do interior, se descobrindo, se conhecendo, evoluindo. Essa é a primeira parte do filme pra mim. Depois entra num território bem kinky, bem diferente. Sim, que ele começa a ter uma descoberta da sexualidade dele num ambiente onde ele tem muito mais opção do que onde ele tinha antes. E isso acaba revelando o porquê que ele acabou fugindo da cidade pequena dele. Então é uma trama, tipo assim, que vai se discutindo conforme o filme vai acontecendo e vai ficando cada vez mais interessante. É uma jornada densa. E pra mim, a terceira parte, que é o final, é a Disney. Porque eles criaram um filme realmente bem denso, com uma trama muito interessante. Eles vão para um ponto, perto do ápice pro final do filme, muito dark da vida da pessoa, que eu acho que se fosse trazido para a vida real, o final não seria como foi, que o final é tão Disney, que eles falam, gente, que solução foi essa? Pra mim o que aconteceu foi, eles foram construindo a trama, gravando tudo, o roteiro tava lá pronto, aí chegaram num ponto que, bom, mas a gente não vai conseguir concluir desse jeito, vamos dar um final. Talvez se o final fosse no caminho que estava indo, o final ia ser bem pesado. Talvez, Bem pesado. Mas eu acho que eles quiseram, tipo assim, mostrar que independente das escolhas que você toma na vida, independente se você tomar um outro rumo, você pode encontrar a luz de novo, sabe? Mas é um filme bem interessante. Sim. Mas, tipo assim, ó, não se decepcione muito com o final. Tipo assim, às vezes você pode criar o seu próprio final na sua cabeça. É um filme visualmente muito interessante, muito Sim, bonito. a fotografia dele é maravilhosa. Então, assim, vale muito a pena. E trata de vocês que... É bom a gente alertar, se você tem gatilhos a respeito de certos assuntos, de problemas de saúde mental, assiste o filme com cuidado, porque realmente tem umas questões bem delicadas no filme. Sim. Agora, saindo então da colônia Austrália, indo pro colonizador opressor Reino Unido...
In From the Side, de 2022, é um filme bem sexual, é um filme sobre relações e sobre como se organizam as relações entre as pessoas. Sim. Qualquer pessoa, na verdade, hétero ou gay. E aí, assim, se é o que o Rafa sempre fala no canal, se o acordo está bem acordado entre as duas pessoas que fazem parte da relação, tá tudo bem. Só que nesse filme não tem acordo bem feito em lugar nenhum. E tipo assim, é um filme que lida com a homossexualidade como se a homossexualidade não é uma questão. Isso é muito legal. Não é uma questão, são pessoas vivendo. E as pessoas vivendo com o resultado das suas decisões. Exatamente. E o filme é bem baseado numa coisa que existe um preconceito muito grande dentro do próprio meio da gente não respeitar as escolhas das outras pessoas e viver as relações afetivas delas do jeito que elas quiserem. Porque tudo está baseado no acordo que você faz com a pessoa que você está se relacionando. Sim. Só que como a gente falou, realmente não existem esses acordos dentro das relações que estão acontecendo. E esses rapazes que jogam rugby juntos acabam bagunçando a vida de todo mundo que está no meio do caminho deles. Mas é uma história bem interessante. Tem uns boy padrão bem babado no filme que vale a pena assistir. Era isso que eu ia falar, mozão, e se fosse só uma dica superficial pra ver Homem Gostoso, vale a pena? Pode ver o filme, gente, porque tem pra todos os gostos, sabe? E tem pra quem gosta de padrão liso, padrão peludo, e tem pra quem curte uma trama, tipo assim, meu Deus, o que vai acontecer agora? O filme atende pra todos os Eu acho que é legal ter uma trama e também ter um eye candy, né? Sim, e no final, às vezes, você fica revoltado, sabe? É verdade. E às vezes você fica revoltado, porque as resoluções ficam assim, não acredito nisso. Mas vale muito a pena assistir o filme. Então, ainda não saindo da Europa, nossa próxima dica foi uma produção da Alemanha, chama Eismayer, de Gente, 2022. Eismayer surpreendeu a gente assim, ó. Sim. Tipo assim, o ponto alto do que a gente tá falando aqui. A gente pensou assim, mais um filme de militar, sabe? Falando de guerra. Mas, gente, surpreendeu a gente muito positivamente. Trata de questões de homofobia, de desconstrução pessoal, num nível muito real, eu acho. Sim, de como as pessoas às vezes são muito agressivas nas suas vidas porque elas são oprimidas justamente pela sociedade. Exatamente. Também. E eu acho que a questão de que quando você se desconstrói, as outras pessoas têm o tempo delas. Sim. Então, por exemplo, como afeta a sua família? E o filme trata disso também. E trata disso de uma forma muito genuína e muito honesta. Exatamente, esse era o ponto que eu queria falar. Honestidade, independente da pessoa às vezes estar se descobrindo num ambiente que ela já está presa, num ambiente familiar, quando ele começa a ter bravura a respeito da identificação, da orientação sexual dele, do que ele realmente é, ele começa a ser honesto com as pessoas ao seu redor. E isso pra mim foi o ponto alto do filme, porque não existe aquela necessidade de vou continuar enganando todo mundo pra sempre, sabe? É muito, muito legal. E posso falar uma coisa? Eu acho que o ator coadjuvante, junto ao principal, representa um personagem gay tão real e tão seguro em si mesmo. E é muito estimulante ver que o cinema tá absorvendo. Sim, porque ele acaba sendo o referencial de bravura para o personagem principal do filme mudar total a perspectiva. Você começa o filme odiando o protagonista num nível. Mas a bravura do homossexual que não tem medo, tipo assim, de enfrentar o sistema, inspira tanto ele que você consegue mudar toda a sua visão a respeito. O filme é muito legal, gente. É uma perspectiva bem legal. Justamente de quebra e coragem, mais uma vez, de masculinidade tóxica. E tem algumas cenas escala 3 de choro. O filme vale muito a pena assistir. A próxima dica é uma coprodução dos Estados Unidos e Israel, se chama Sublet, de 2020. E esse filme é interessante porque ele trata de questões culturais e também do etarismo. Exatamente. Dentro da comunidade. Então, assim, sem dar muito spoiler, o protagonista é uma pessoa que vai até Israel, ele é um jornalista, vai fazer uma reportagem lá. Então, aluga um Airbnb. E aí, nesse Airbnb, o rapaz que mora lá, é um novinho israelense. É um rapaz gay israelense. Então, assim, ele se imerge nessa cultura gay israelense, que é muito forte, principalmente em Tel Aviv. E de com a idade dele descobrir justamente o uso de aplicativos, de como as coisas estão se resolvendo muito mais práticas quando você quer aliviar os seus desejos sexuais. E o menino tem aquele confronto, tipo, a gente já está vivendo uma era tão moderna, tão desconectada de se preocupar com coisas que aconteceram no passado, então por que você ainda tem que voltar a falar do que aconteceu na década de 80? Ele dizendo, não é voltar a falar aquilo faz parte da minha vida. Então, existe um imergindo na realidade do outro e de como isso modifica a vida deles e ajuda eles a ter uma nova perspectiva a respeito das relações que eles vão construir, tanto amorosas, afetivas e em relação às suas próprias famílias também. Perfeito. E eu acho que, levando esse tema também de multiculturalismo, a nossa próxima dica também está baseada nisso, que é o Label Me,
da Alemanha, de 2019. Esse é pesado. E o Label Me, ele trata justamente de o que acontece quando uma pessoa que vem de uma cultura que não é libertária, que é totalmente opressora... É porque o refugiado é muçulmano, né? Isso, se imerge numa sociedade libertária. Então o que acontece o protagonista não sei se é o protagonista, é o alemão. O alemão é protagonista. É um homem alemão. Na verdade, os dois são protagonistas. Isso, eu acho que protagonista. Exatamente. Que tem um trabalho estabelecido, super bem sucedido, uma condição de vida boa, mas não consegue encontrar uma pessoa para se relacionar. Isso. E tá meio e nesse cansaço de conhecer gente, descobrir a mente da pessoa e conversar, ele acaba contratando um prostituto e nesse caso vem o refugiado, que é muçulmano, que ele vive numa zona de refugiados mesmo, Isso, né? E que ele faz programa. Ele nem, eu acho que na época, se eu me lembro, ele nem se considera como homossexual, o refugiado. Ele só tá fazendo isso por dinheiro, mas talvez isso seja uma homofobia internalizada proveniente da cultura dele. E trata de questões de xenofobia também. Como esses refugiados que estão entrando na Europa estão sendo tratados. Exatamente. Como eles não podem ser quem eles são realmente e precisam sobreviver de qualquer maneira. E a forma que a relação deles se constrói acaba ampliando muito o horizonte deles. E justamente você vendo que através da dificuldade você pode encontrar suporte um no outro, justamente vencendo essas barreiras que são criadas socialmente. Aí agora eu vou voltar lá para nossa dica do... Lonesome, lembra que a gente falou que tem o final Disney? Pois é, o Label Me não teve medo de fazer um final realista. E é um pouco, te deixa um pouco decepcionado. Bom, mas assim, vocês têm que se preocupar nos últimos 30 segundos de filme, porque ali... prestar atenção. A prestar bastante atenção nos últimos 30 segundos de filme, porque tem uma coisa... Só vou dizer uma coisa. Mega sutil que acontece... O corpo fala. Uma coisa mega sutil que acontece que pode justamente falar assim, que como a gente tem que mais ou menos criar o final do filme, essa coisa sutil que acontece nos últimos 30 segundos faz você criar o final Disney que você queria. Sim. Pode ser, tem que pegar essa nuance aí. Seguindo então essa narrativa de diferentes culturas, xenofobia, a nossa próxima dica é o Just Friends, de 2018, uma produção holandesa. E, gente, pra mim, uma palavra que define esse filme é fofura. Porque eu acho que os co-protagonistas, eles constroem a relação deles, entre eles, de uma maneira muito fofa, muito bonita, muito real. E a fotografia do filme é muito bonita, mas as questões que eles passam ao longo dessa trama é que vão revelar um pouco dessa xenofobia. Porque são jovens que estão justamente descobrindo a sua sexualidade, mas eles estão com coragem de fazer acontecer. Só que eles têm que lidar justamente com os preconceitos e o mundo externo, justamente xenofobia, porque eles são de realidades completamente diferentes, porque eu acho que é de Israel e o outro eu acho que é da Holanda. Aí tem preconceito de família, mas na família de um deles tem gente que incentiva eles a viverem essa realidade. E como isso vai justamente contrapor a coragem deles de realmente viver um relacionamento ou viver uma realidade, uma amizade, que é justamente o título do filme, que é Just Friends. Então fica como é que a gente vai se identificar nisso que a gente está vivendo. E eu acho que o tema central desse filme é muito próximo da realidade dos homossexuais, porque na nossa intimidade, dentro da nossa casa, dentro do espaço que você tiver com a pessoa que você está se relacionando, é muito confortável ser a gente. É muito confortável você ser você, é muito confortável você expressar afeto através de coisas simples, um toque, um beijo. Sim. Quando a gente sai da nossa casa, acabou. Você não sabe como as outras pessoas vão se portar, o que elas vão pensar de você. Então você sempre pensa 500 vezes, será que eu posso dar a mão? Será que eu posso beijar? Será que eu posso abraçar? Parece que nossas estruturas eram tão fortes que começam a parecer castelos de areia. Exato, né? Mas assim, a fotografia desse filme é belíssima. Sim. O próxima dica, então, é o Tom of Finland, de 2017, uma coprodução principalmente finlandesa-americana. Esse eu quis colocar na lista porque eu já falei sobre ele aqui no canal, mas a história do Tom of Finland é uma história que todo mundo deveria conhecer, porque não está só presa no fato dele ser um artista incrível, que justamente fez com que a gente abrisse muito a nossa mente para respeito da gente entender e ser mais libertário com a nossa sexualidade, mas mostra justamente como era a vivência do homossexual que estava descobrindo em tempos de guerra, sabe? Então vale muito a pena conhecer a fundo a história dele, porque traça muito bem, desde lá do começo, quando ele começou a se identificar como um artista homossexual que gostava de desenhar sobre os desejos que despertavam nele, os homens despertavam nele, e essa ambiguidade do desejo pelo opressor. Sim, o Tom of Finland é responsável, ao meu ver, pelo movimento Leather se popularizar tanto. Sim. Então ele é muito importante. Então o filme tem uma pegada histórica, como o Rafa falou, mas não chega a ser um documentário, porque tem muito do lúdico também. A gente vê do que o Tom provavelmente imaginava quando ele criava os desenhos, então é muito legal.
tem uns boys babados Ah, maravilhosos também. Tem muito fanservice no Tem uma no parte filme. difícil de assistir, que é a parte de toda a guerra, que Sim. o Tom até E que mostra serviu o exército. aquela dinâmica que a gente fala, por que o pessoal faz pegação nos parques? Mostra a raiz de como isso exatamente, começou lá sim. no passado. Que era o único ambiente, Sim. né, possível. E aí, então, a nossa última dica é o Beautiful Thing, de 1996, esse filme, gente, é muito fofo. do Reino Unido. Gente, a gente viveu em Londres agora recentemente, e o que a gente não viu das pessoas serem muito calorosas, esse filme representa, mas eu acho que entre eles, né? E assim, é um filme fofíssimo, escala 5 de choro, principalmente nas partes que envolvem eles com a mãe de um deles. É um filme maravilhoso. Tem uns pontos meio lúdicos no filme também, né? Mas verdade. a relação deles é bem genuína, da descoberta da sexualidade Um deles. com o outro, com os amigos, que Sim. tem uma amiga, com a família. Então, Nossa, assim, e os atores pareciam que eles estavam vivendo... Sabe quando você tá vendo, parece que ele tá vendo a vida real? Que parece que eles estão sentindo aquilo ali de verdade, parece que a conexão é totalmente genuína. as cenas no quarto deles, porque eles são amigos, né? Um deles acaba tendo problemas familiares e dorme bastante na casa desse amigo. Acho que isso é uma realidade que muita gente viveu. Sim. Você receber um amigo pra dormir na sua casa. E essas cenas, quando eles estão no quarto conversando antes de dormir, gente... É muito fofo. É muito fofo e é muito real. Então, assim, é um filme maravilhoso. O final é maravilhoso e se conecta com toda a história. Não é algo que Sim. simplesmente colocar nesse final. Então, eu acho que a gente deixou por último uma dica maravilhosa. É o mais antigo deles, talvez o mais difícil de achar, mas eu acho que vale muito a pena. Vale muito a pena assistir. Agora, aproveitando que a gente já está falando de algumas dicas, a gente vai falar algumas séries que a gente assistiu ou está assistindo, que também vale muito a pena dar uma olhada. Uma delas é da HBO, que para quem tem o canal do streaming é muito fácil assistir, que é a Looking, De 2014. de 2014, que é a produção americana, que tem um monte de ator incrível. O protagonista deles é o dublador que faz o Christopher em Frozen. E o filme, a série é muito legal. Ela tem 2 temporadas, né? Tem 2 temporadas e depois da primeira, segunda temporada eles acabaram fazendo um filme pra fazer o desfecho da série, porque realmente faltou amarrar alguns pontos, mas tudo tem na HBO, até o filme. E o filme tem uma cena, gente, que é escala 10 de cair o cu da bunda, porque é... Mas muito real também. Não, é muito real. Que mostra que como a gente se auto-sabota em diversos momentos porque a gente tem medo de se arriscar. De pular. Exatamente, e às vezes a nossa vida, certas coisas, só não acontece porque a gente quer ter tudo ali preto no branco e a vida às vezes é no cinza, e no cinza que a coisa se desenrola. E a cena da cafeteria no filme, assim, fecha a série com chave de ouro. A série é muito legal, trata de dilemas do dia a dia, de você se redescobrir profissionalmente, de você seguir novos rumos, e aquele medo às vezes já tá numa idade um pouco avançada, de tipo assim, ó, será que eu abandono tudo que eu fiz minha vida inteira pra seguir não é justamente aquilo, não é tem aquela vez tipo assim, ó, a vida de gay e dilema de gay, não, é gay vivendo e mostrando o dilema de todas as áreas da nossa vida. Isso, acho que isso é o mais legal da série, esse cuidado em mostrar que a gente é multifacetado. Sim. Que a gente é um ser complexo, exatamente igual a pessoas hétero, pessoas trans. Todo ser humano tem esses mesmos dilemas e passa por isso. E como conviver com esses dilemas sendo uma pessoa gay, tendo um relacionamento gay, os desejos sexuais que a gente tem. Então, assim, maravilhosa série. Também tem vários atores maravilhosos, Sim. lindos e bons atores. A próxima dica é uma microsérie, porque ela só tem 2 episódios. Ela passou na BBC, que foi Man in an Orange Shirt, que, gente, mostra justamente como a nossa vivência dos nossos antepassados pode acabar trazendo, enraizado, tantos problemas de aceitação e liberdade que pode, por gerações, acabar afetando diversas pessoas na família. E esse filme tem uma pegada artística e tem uma narrativa muito legal de você não conseguir se envolver emocionalmente. E justamente quando ele começa a ter contato com a avó dele e descobrindo as coisas a respeito da vivência do avô dele no passado e descobrindo a realidade do avô dele, que a avó dele sempre escondeu dele, ele começa a entender o porquê que ele não consegue se relacionar com pessoas do mesmo sexo que ele, mesmo ele sendo homossexual, e se apegar a essas pessoas e vive justamente só de relações superficiais. Eu acho que trata exatamente disso. Às vezes a gente tenta entender de onde vêm as nossas questões e basta a gente olhar para dentro. Nesse caso, olhar para a família, né, para o ambiente familiar, mas também o impacto disso. Então acho que é muito interessante e é uma série curtinha, vale a pena assistir. São 2 episódios, vale a pena procurar para dar uma assistida. A próxima é It's a Sin, do Reino Unido, de 2021, e tá também na HBO, se vocês quiserem ver. Muito boa série.
atores maravilhosos, atuação. Eu gosto quando a gente não sente que é uma coisa forçada, que alguém tá Sim. lendo um roteiro. Parece que eles estão realmente conversando, convivendo, e trata de muita coisa. Desde questões que pessoas mais jovens tratam, mas também coisas muito sérias. Porque eles tratam justamente do período catastrófico, né, da imersão do HIV, da AIDS na sociedade, mas dessa vez eles mostram de um ponto de vista justamente de jovens que estão começando a descobrir a sua sexualidade. Então, se os adultos já estavam velhos, cansados de descobrir como se proteger, aconteceu o que aconteceu, imagina quem está tipo ali, ó, não tem oportunidade, quando surge oportunidade se entrega de qualquer forma. Então, tem muitas partes densas a série, mas ela te envolve de uma forma que você não consegue parar de assistir quando você começa. Eu gostei muito da série e eu elogiei aqui e recomendo, só tem um ponto que eu acho que não é muito positivo, ao meu ver, que nessas produções que tratam do tema, né, AIDS e HIV, fica um pouco aquela roleta russa, de qual vai ser o próximo personagem. Eu não gosto, pessoalmente, dessa sensação. E eu acho que talvez esteja na hora de a gente representar toda essa crise. Eu sei que a gente não vai parar de falar desse tema. Sim. De uma maneira diferente, sabe? Porque você fica... Eu, pelo menos, fiquei angustiado. E acaba acontecendo com os personagens que eu me aproximei muito. A gente se apega a muitos personagens na série e a gente acaba... E a série não te dá todos os pontos pra você entender que aquela pessoa tá se expondo a risco. E isso é muito perigoso. Sim, ainda mais com esse tema. Porque no começo de tudo, existia muito aquela ideia, tipo assim, não vai chegar aqui. Ainda mais que a série se passa no Reino Unido e o boom começou nos Estados Unidos. Então quando começou a se ouvir, uma coisa que está acontecendo lá. E quando a gente estava assistindo a série, remeteu muita gente à pandemia. E tipo assim, não vamos cuidar aqui, isso está acontecendo na China, isso está acontecendo na Europa. Sim. E foi exatamente a mesma coisa. Então a gente essa ideia de sempre fazerem essa narrativa de quem é o próximo, porque eu acho que se você quer passar certa verossimilidade, não tem como fugir dessa realidade, porque foi exatamente assim que aconteceu. Mas ao mesmo tempo eu não concordo. Eu acho que para você ter essa narrativa bem construída, você tem que mostrar detalhadamente a vida íntima de cada um deles. E aí, de repente, um rapaz que é monogâmico, que fez sexo, 3 vezes na vida, ele contraiu o vírus. Por que não mostrar um pouco desse parceiro dele? Que esse foi uma pessoa... Eu acho que faltou essas nuances. Isso acabou acontecendo, mas nos últimos episódios com alguns personagens. Sim, porque eles quiseram criar justamente aquela sensação da surpresa. Se eles criassem já no começo dos primeiros episódios, construindo isso tudo, não ia ter o efeito surpresa no final. Eu acho que eles queriam impactar no final, porque é um impacto do cacete quando acontece. Mas no final da série, porque a gente fala assim, não, ele não. Escala 4 de choro. Sabe, é bem pesado. O próximo é totalmente o contrário. Bom, você vai ficar com raiva, mas você vai rir muito, que é o Smiley. É uma série espanhola da Netflix de 2022. Eu acho que é muito difícil vocês já não terem ouvido falar sobre. Eu acho que Smiley ela revela muito sobre a hipocrisia da comunidade LGBT. Em relação à aparência. Porque justamente se critica tanto o padrão, mas quando a gente vê, a maioria das pessoas que criticam o padrão, criticam tanto, mas estão querendo pegar um padrão também. Exatamente. Eu acho que a série ela trata diretamente sobre isso. Porque muitas vezes o que a gente repugna tanto, que a gente externa tanto, muitas vezes é o que a gente deseja. Então a gente tem que tratar isso na nossa cabeça, entender que se você deseja padrão, não tem nenhum problema em relação a isso, mas você tem que entender de onde vem a raiz desse problema, que é justamente de construções sociais de que só aquilo é bonito. Pra mim, 2 coisas definem Smiley. Preconceito, que é como você julga que a pessoa vai ser bom. Ele é padrão, sarado, adora academia, ele é burro. Isso não é verdade. Exatamente. E ao mesmo tempo, ele não vai na academia, ele não se cuida, ele deve ser ele é intelectual, ele deve ser chato. Isso não necessariamente é verdade, pra série um pouco. E pra mim a segunda questão tão importante quanto o preconceito é comunicação. Porque a série trata de que a gente está vivendo o tempo todo na comunicação digital e que às vezes um emoji tem um significado enorme. Exatamente. Gente, não façam isso na vida de vocês. Não substituem o sentar e conversar. Amor, não gostei que você deixou o copo na pia. Falem as coisas. Não façam ghosting com ninguém, gente. Não façam ghosting. Se você não quer, não tá sentindo mais alguma coisa pra uma pessoa, seja transparente, sabe? É uma conversa difícil. Nada vai piorar a sua imagem pra pessoa se você for honesta com ela. Se brincar, pode até melhorar. E uma coisa que a série revela também muito é o que eu acabei já falando no começo, só que de outra forma, é a hipocrisia.
Mostra justamente a hipocrisia. De como muitas vezes o que a gente mais critica é o que a gente mais quer. Sim. E aí, por último, então, a mais recente que a gente assistiu é o Glamorous. Isso, que estreou na Netflix agora, que foi uma série que a Netflix fez justamente para celebrar o Pride. Eu me empolguei de querer assistir a série justamente porque eu amo Sex and the City e das personagens principais da série era a Kim Cattrall, que fazia a Samantha, e a gente acaba vendo que a série gira em torno da empresa de beauty makeup dela. Só que ela acaba não sendo... Na verdade, a série não tem um personagem principal. Tem vários A série foi tão bem protagonistas. construída que quase todos os personagens têm um arco de protagonista durante a série inteira. Verdade. E a série tem boy gostoso pra todos os tipos de gosto. Tem boy Mais magrinho. tem bobado, tem sarado, babadíssimo, tem o twink, que todo mundo também tem uma fanbase aí que adora, e tem a afeminada também. E o legal dessa série é que ela constrói essa narrativa de quebra de padrão que na nossa visão acaba sendo um pouco utópica, porque a gente não vê acontecer muito na sociedade, mas eu acho que é tão legal criar essas novas narrativas, justamente pra gente empoderar essas pessoas, para elas saberem que elas também têm direito a tudo, e que elas Sim. podem tudo. Porque o protagonista, acaba sendo um pouco mais do protagonista da série, é um rapaz bem afeminado, e não é tratado da perspectiva de as pessoas repararem que ele é afeminado. Rapazes sarados sentem atração por eles, outros tipos de rapazes têm atração por ele, eles têm oportunidades de emprego, ele é visto pela excentricidade que ele é, isso não é um ponto negativo, isso é um ponto negativo para ele conseguir oportunidades. Então acho que é uma narrativa muito positiva pra gente falar a respeito. E aí olha como a nossa mente, que somos pessoas com mais de 30 anos, já está um pouco contaminada pelo preconceito social. Quando a gente viu a série, os primeiros episódios, a gente fala, gente, mas ele é afeminado, ele jamais ia ser tratado dessa forma. Na verdade, isso tá mudando, de verdade. A gente foi no final de semana num parque aquático, no qual um rapaz afeminado tava junto dos seus amigos héteros de escola e todo mundo brincando. Parecia parecia tudo o pessoal do terceirão, sabe? E tipo assim, tinha no meio dos meninos, o menino 40 de 17, 18 anos, uns boy bombados com um corpo maior do que eu e o Rafael hoje em dia. E no meio deles tinha um rapaz bem afeminado e todos eles se tratando com uma naturalidade. O menino quando desceu no escorrego da babá, ele desceu falando, meu Deus, minha calcinha entrou toda. Todo mundo rindo e comendo, e aí, vai de novo. Eu achei aquilo tão incrível que acabou falando assim, talvez para as gerações mais jovens, essa realidade de Glamorous não esteja uma coisa tão distante do que eles criaram na série. Mas por a gente estar já numa idade um pouco mais avançada, parece uma coisa bem distante da realidade. E baseado nos nossos vícios e no que a gente viveu e viu também. Exatamente. Sabe? Então a gente super recomenda para vocês assistirem Glamorous. Maravilhoso. Vale muito a pena. E assista com a mente aberta, gente. Não assista falando assim, ai, jamais que o padrão ia dar mole pra essa bicha afeminada. Não assista com essa forma. Assista com a cabeça aberta, pensando que é um ideal a ser alcançado. Essa foi a nossa lista, espero que vocês arrumem tempo de anotar tudo, procurar, assistir, dizer aqui nos comentários pra gente quais vocês já assistiram ou que vão assistir, o que acharam, que a gente quer muito saber a opinião de vocês. Quero agradecer muito a vocês aqui com a gente mais essa semana e pedir o de sempre antes de vocês irem embora. Dá um pulo aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa as notificações. O meu Instagram do Rafa tá aqui embaixo se vocês quiserem interagir com a gente lá. Comenta bastante, compartilha o vídeo e a gente se vê na semana que vem. Até já.